Oi, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sábado passado, infelizmente, a gente não pôde estar gravando a nossa aula, mas aí vocês tiveram a aula espetacular com o professor Everton, né, onde vocês puderam abordar o conteúdo de liderança. E hoje nós vamos estar falando também um pouco a respeito de liderança, dando continuidade a esse assunto tão legal, tão bacana, mas focando em uma outra questão. Focando num assunto que a gente até falou na primeira vez que a gente se encontrou, quando eu trouxe o conteúdo para vocês sobre gestão das emoções, a gente deu uma pincelada a respeito do assunto que a gente vai trabalhar hoje. E esse assunto que a gente vai trabalhar hoje, ele pode ser voltado tanto para a turma de gestão empresarial, quanto para a turma de comércio e vendas. É essencial para os dois. E nós vamos falar hoje sobre inteligência emocional na liderança. E o que seria, né, essa inteligência emocional na liderança? O que seria inteligência emocional, né? O que seria liderança? Isso tudo a gente vai estar trabalhando hoje. Bem, liderança é a arte de comandar as pessoas, atraindo-as de forma positiva, mental e comportamental. A liderança ela pode surgir de forma natural, quando uma pessoa ela se destaca no papel de líder dentro daquela empresa, dentro da empresa onde ela está inserida, sem possuir esse cargo de forma forçada, ele vai se tornar um líder informal. Ou seja, ele vai estar exercendo um cargo de liderança informal. Quando um líder ele é eleito, é feito toda uma eleição para estabelecer quem vai ser o líder daquela empresa ou daquela organização, ele passa a assumir um cargo de autoridade e exerce a função de liderança formal. Então, um líder que é colocado dentro de um cargo onde ele não passou por nenhuma eleição ou por nenhuma votação, e ele simplesmente assumiu o cargo de liderança, ele é um líder informal. E uma pessoa que assume um cargo de liderança, que passa por uma eleição, que passa por uma votação, ele assume um cargo de liderança formal. Então, um líder é uma pessoa que dirige, que comanda um grupo, podendo estar inserido em uma empresa, uma indústria, uma empresa de grande porte, uma empresa de pequeno porte, e pode também estar inserido dentro de escolas, dentro de grupos, dentro de tantas outras situações, que seja necessário ter um líder presente. Então, existem vários tipos de líderes, e esses líderes eles vão mudar de acordo com as funções e as características daquele grupo que ele está inserido. Pode ser uma unidade de combate, pode ser uma equipe de trabalho, pode ser um grupo de adolescentes, isso vai depender do grupo que ele está inserido, e aí ele vai se dividir, se interagir, ter as suas funções de acordo com aquele grupo, com a necessidade daquele grupo. O líder ele tem a função de unir elementos de um grupo, para que juntos eles possam alcançar os objetivos desse grupo. Então, a liderança ela está relacionada com a motivação. Por quê? Um líder eficaz, ele sabe motivar os elementos do seu grupo ou da sua equipe. Outras temáticas que diz a respeito a habilidades de um líder, envolve o carisma, envolve a paciência, envolve o respeito, envolve a disciplina e, principalmente, envolve a capacidade de influenciar os seus subordinados. Então, se um líder ele consegue ter nesse pacote dele o respeito, a disciplina, a carisma, a habilidade de influenciar, né? Ele vai ser um líder completo, de certa forma. Então, dentro da liderança, nós temos 3 tipos de liderança. A liderança autocrática, a liderança democrática e a liderança liberal. A autocrática, o que seria uma liderança autocrática?
Pela figura ali, a gente basicamente já entende o que seria uma liderança autocrática, né? Ali a gente vê que tem um bonequinho já ordenando ao grupo o que ele tem que fazer. Então, automaticamente, uma liderança autocrática seria um tipo de liderança autoritária, né? Na qual o líder ele vai impor as suas ideias, as suas decisões diante daquele grupo. Nessa liderança, o líder ele não ouve a opinião do grupo, ele não ouve a opinião de ninguém. O que vale é a ideia dele, o que vale é a opinião dele. Dentro de uma liderança democrática, já é bem diferente de uma liderança autocrática. A gente já pode ver até aí na figura, né, que é aquele conjunto, aí está todo mundo unido, todo mundo concordando com o outro, né, um por todos e todos por um. Então, a liderança democrática, ela estimula a participação do grupo e vai orientar as tarefas que devem ser feitas por cada pessoa. Então, é como se fosse um tipo de liderança participativa, em que as decisões, elas são tomadas após um debate, após uma conversa, após uma reunião, em conjunto. Então, todo mundo decide, todo mundo participa, todo mundo impõe a sua ideia, impõe o seu pensamento sobre aquilo que vai ser resolvido, sobre aquilo que vai ser feito. Então, esse é o tipo de liderança democrática. Já a liderança liberal, e não menos importante do que as outras duas, é aquela liderança onde tem a total confiança do grupo. Como a gente pode ver aí, o líder ele descansa, ele relaxa, né? As decisões elas são delegadas e a participação do líder é limitada, ou seja, o grupo é que vai trabalhar, é aquela liderança liberal, ou seja, ele não vai exigir muito, não vai exigir também nada, muito ou quase nada, o grupo faz o que bem entende, a equipe faz o que acha que é melhor, e o líder ele não vai se envolver como ele deveria se envolver. Esses são os 3 tipos de liderança. Dentro da liderança, a gente tem a diferença de líder e chefe, né? O líder a gente pode ver que são aquelas pessoas, ele consegue fazer com que as pessoas façam o que querem fazer. Já o chefe, ele faz e as pessoas, porque ele manda, né? As pessoas fazem o que ele manda ser feito. O líder, ele se interessa pelo seu pessoal, pela sua equipe, como um todo. Já o chefe, ele obtém o seu foco simplesmente nos resultados. Para ele não interessa a equipe, para ele não importa se a equipe está conseguindo conquistar, se a equipe tem dificuldades de alguma coisa, não. Para ele, o que importa é o resultado. O líder, ele conquista a liderança. O chefe, ele vai ter autoridade. O líder, ele tem influência. Já o chefe, ele tem poder. Aqui a gente pode ver no exemplo, né? Boss e do líder. O chefe, que é o boss, ele fica sentado na cadeira ordenando o que a equipe vai fazer. Já o líder, ele toma a frente da equipe, ele desce do trono dele, né? Da posição dele de líder, e vai para frente da equipe, enfrentar as problemáticas junto com a equipe. E aí a gente tem aqui um exemplo de que liderar é inspirar. Inspirar pelos valores. Por exemplo, se você trata as pessoas como elas são, nós faremos delas as piores. Mas se você trata as pessoas como elas devem ser tratadas, você vai ajudar para que elas se tornem o que elas são capazes de se tornar. Então, isso quer dizer o quê? Que você precisa tornar essas pessoas da melhor forma possível, que elas sejam o melhor, que elas dêem o melhor de si. Então, liderar é inspirar os valores. Então, o que seria inspirar valores? Quando a gente fala de comportamento humano, o comportamento humano ele é inspirado por valor, ou seja, é aquilo que é importante para mim. O líder ele deve inspirar a equipe por meio de valores nos quais todos acreditam. Quando a gente fala de valores universais, a gente encontra a ética, a integridade, a transparência e o respeito. Quando falamos de ética, é o conjunto de regras e preceitos de ordem valorativa e moral de um modo, de um indivíduo, ou de um grupo, ou de uma sociedade. Então, a ética, nessa situação de liderar, é o que marca a fronteira da nossa convivência, né? Seja de pessoas, seja para com empresas, seja para o que for. Então, na ética a gente vai pensar
eu devo, eu posso, eu quero, tudo isso vai ser ponderado. Quando a gente fala de integridade, significa ser inteiro, imparcial, completo. O líder ele necessita ser íntegro em todas as suas condutas dentro da empresa e juntamente com a equipe. Ele precisa ter integridade. A transparência, no mundo empresarial, uma pessoa transparente é aquela que age de forma clara, de forma verdadeira, sem enganos, sem mentir, para que sua equipe e clientes e fornecedores estejam bem entendendo perfeitamente aquilo que ele quer. Ele é uma pessoa transparente. Então, fazendo uma comparação com o líder, a gente pode comparar o seguinte. Um líder transparente, a gente pode comparar como o de um vidro com um copo com água, onde, consequentemente, a gente vai conseguir ver todos os lados de forma igual. Eu estou aqui com um copo de água e eu consigo ver a parte de trás nítida, né? Eu consigo ver atrás, tem uma parede. Então, o líder, ele precisa ser íntegro, ele precisa ser transparente, ele precisa ser igual. Ou seja, na onde você olhar para o líder, ele vai ser a mesma pessoa. O líder, ele necessita ter respeito, o sentimento que leva a tratar alguém ou alguma coisa com atenção, com consideração ou reverência. Então, esses são os pontos que inspiram uma boa liderança, que trazem valores para uma boa liderança. Dentro disso aqui, para a gente poder entender a inteligência emocional, a gente precisa conhecer os nossos modelos mentais. Então, o que seria modelo mental, né? Todo ser humano ele tem a sua própria forma de enxergar o universo. Tudo que está ao seu redor, ele tem a sua forma de reagir a cada situação, seu modo diferente de reagir às coisas. Então, isso ocorre porque somos indivíduos com formação de vidas diferentes, com formação acadêmica distinta, com experiências de vidas únicas e particulares. E a gente acaba moldando a nossa totalidade, aquilo que a gente está vivenciando. Então, esses pontos, ele nos torna indivíduos referente à nossa forma de pensar, o nosso comportamento, a nossa atitude diante de tudo isso, né? Para que a gente possa obter resultados positivos ou resultados negativos. Dentro da nossa maneira com a qual a gente está se posicionando. Então, modelo mental seria um mecanismo de pensamento que representa a realidade externa e trata-se de uma das formas mais utilizadas pelas pessoas para representar o mundo e ver e interpretar os acontecimentos em sua volta. Dentro dos modelos mentais, nós temos 4, que seria o sistema nervoso, a linguagem, a cultura e a história pessoal. Quando a gente fala de sistema nervoso, entende-se que cada pessoa ela possui um tipo de limitação fisiológica que vai impedir de perceber certos acontecimentos, impedindo, assim, a capacidade de agir. Quando a gente fala de linguagem, a gente remete à segunda questão, a determinada questão. Por meio dela, a gente estabelece a comunicação, estruturando, assim, a consciência de ser humano. Por exemplo, um indivíduo, quando ele recebe uma informação de alguém, ele vai repassar essa informação de acordo com o que ele entendeu. Ou de acordo com o que ele acha que é aquela informação. Por exemplo, eu tenho esse estojo e eu vou repassar para alguém esse estojo. E eu digo a essa pessoa que vou repassar para ela um estojo verde. E aí essa pessoa vai pegar esse estojo e vai repassar para outra pessoa. Quando ela repassar para outra pessoa, ela vai dizer, olha, eu estou repassando para você um estojo verde com detalhes em dourado. Então, assim, os detalhes em dourado
é a forma com a qual aquela pessoa ela entendeu aquela informação que estava sendo repassada para ela e que ela estava repassando para outra pessoa. Isso se estabelece a linguagem. O terceiro ponto é a cultura. Este modelo é desenvolvido com base nas suas experiências, né? Que são compartilhadas dentro da família, dentro da organização que você está trabalhando, dentro da empresa. Tudo isso aí envolve a cultura, com base nas suas experiências. Tudo que você adquiriu de experiência é a cultura. O nosso quarto ponto é a história pessoal. A raça, o sexo, a nacionalidade, a sua origem étnica, sua família, todos esses têm influência na construção do seu modelo mental individual. Dentro desses modelos mentais, nós encontramos frases que são ditas que podem bloquear a nossa evolução cognitiva. Que tipos de frases seriam essas? Às vezes a gente se depara com pessoas que dizem o seguinte: isso nunca vai dar certo, eu não sou criativo, criatividade não é coisa para artista, já tentei e não deu certo, vou gastar, não vou gostar, em time que está perdendo não se mexe, sempre foi feito assim, para que mudar? Isso é bobagem, para de inventar. Isso são alguns modelos mentais que bloqueiam a nossa evolução. É importante ter cuidado com essas frases, pois elas podem bloquear as suas atividades, elas podem impedir o seu crescimento, o seu desenvolvimento. Por exemplo, como eu sei que eu não vou gostar se eu nunca experimentei? Como eu sei que não vai dar certo se eu não estou tentando fazer diferente, né? Como eu vou saber que não sou criativo se eu não estou tentando expor a minha criatividade? Eu já tentei e não deu certo. Não deu certo naquela vez, mas talvez agora dê. Então, por que não fazer? Né? Sempre foi feito assim. Para que mudar? A gente precisa mudar, a gente precisa apresentar mudanças. A gente não pode continuar na mesma coisa, a gente precisa reinventar, trazer um novo. Né? Isso é bobagem, para de inventar. A gente precisa trazer um novo, a gente precisa inventar, é necessário. Então, lembre-se de que você é capaz de ampliar os seus modelos mentais. Lembre-se que você é capaz de alcançar aquilo que você deseja. Certo? Aqui a gente tem alguns exemplos de como a gente pode desenvolver modelos mentais positivos. Temos 4 exemplos. O primeiro fala de desenvolver a sua inteligência emocional, da sua inteligência e as suas habilidades. Como é que eu vou desenvolver a minha inteligência e a minha habilidade? Eu preciso investir no meu desenvolvimento, da minha inteligência e das minhas habilidades. Investir em práticas que vai permitir o aprimoramento do conhecimento, das habilidades e das competências que você já possui, para poder assim você conseguir adquirir novos resultados. Então, é possível desenvolver inteligência emocional e habilidades, é possível abrir espaço para um novo. O nosso segundo ponto é: supere os seus limites através de seus aprendizados, né? Aqui na figura a gente tem impossível. É possível. É possível superar os seus limites através do aprendizado. Como que eu posso fazer isso? Eu vou aproveitar os aprendizados que eu obtive durante a minha experiência, para que eu consiga superar um limite e acreditar naquilo ali que é possível, né? Em acreditar em ter. Superar os limites. Avançar. Acreditar. Correr atrás. O terceiro ponto, aceitar os desafios que a vida traz. Ao ficarmos diante de adversidades que a vida traz, muitos de nós tendem a se revoltar, a reclamar. Então, sempre devemos quebrar este ciclo. Enxergar os desafios como uma grande oportunidade de superação e de crescimento. É possível superar. É possível eu crescer diante desses desafios. Por que não superá-los? Por que não avançar? E o nosso quarto ponto, aprender com os erros, né?
como tem ali, né? Mesmo que eu cair numa casca de banana, que eu mesma posso implantar, né? Eu mesma posso derrubar. Então, é possível superar, eu aprender com esses erros. Passar a enxergar os meus erros como grandes oportunidades, né? De aprendizado, de crescimento, pois é através deles que você vai saber onde você está falhando, o que você pode corrigir das próximas vezes, para quando você tentar, você não errar, você não falhar. Então, se você já sabe onde você está errando, onde você está falhando, vai ficar mais fácil você aprender com seus erros e de ter resultados positivos lá na frente. E aí a gente entra no nosso conteúdo principal, né, que seria a inteligência emocional na liderança. E o que seria essa inteligência emocional na liderança, né? A inteligência emocional, ela está relacionada com a capacidade de reconhecer, de controlar as suas próprias emoções. E, ao mesmo tempo, em que são aproveitadas de forma adequada para que consiga se obter reações positivas diante das situações que vão surgir, certo? Também tem a ver com a consciência e a sensibilidade com relação à emoção dos outros, da outra pessoa. Então, diante disso aí, é uma característica importante para qualquer pessoa, em qualquer nível dentro de uma organização, desenvolver a inteligência emocional. Mas é particularmente importante para aquelas pessoas que ocupam um cargo de liderança. A inteligência emocional de um líder, ela pode ampliar influências sobre os seus relacionamentos e também vai te ajudar no gerenciamento das suas equipes, né, na integração, na ligação entre eles, né, como indivíduo dentro do local de trabalho. Dentro da inteligência emocional, a gente tem duas competências: competência social e a competência pessoal. A social é a capacidade que eu vou ter de me conectar com outras pessoas. E a pessoal é a capacidade que eu vou ter de me conectar comigo mesmo. Então, a utilização dessas duas competências dentro do mundo empresarial, ela gera um equilíbrio onde o indivíduo ele consegue obter o sucesso na sua produtividade. Ele passa a se sentir mais produtivo, ele passa a aumentar o seu entusiasmo na sua produção e ele vai conseguir gerar emoções positivas. Então, vai se fazer necessário manter um equilíbrio entre essas duas competências, entre o racional e entre o emocional, principalmente, para que ele consiga obter um bom crescimento no ambiente de trabalho de forma harmoniosa, porque a ausência dessas duas competitividades, dessas duas competências, ela pode prejudicar a produtividade daquele indivíduo, daquele líder, daquela pessoa que está ali. Então, no ambiente corporativo, o líder ele necessita ter a inteligência emocional para obter o sucesso profissional. Se ele for aquela pessoa conhecida como pavio curto, ou então aquela pessoa que não sabe receber um feedback positivo, ele vai ser considerado, aliás, um feedback negativo, desculpa, ele vai ser considerado aquela pessoa que possui baixa inteligência emocional. Então, ele vai acabar se prejudicando no rendimento dele dentro da empresa. Ele vai trazer desmotivação tanto para ele quanto para a equipe que está ali com ele. E aí o que vai acontecer? Um bom líder, ele precisa estabelecer um clima no ambiente de trabalho, pois a sua conduta, né, o seu exemplo, ele pode afetar os seus liderados, tanto positivamente como negativamente. Então, ele precisa, em suas habilidades, inspirar. Ele precisa ser exemplo. Pois, caso contrário, ele pode criar uma impressão ruim da sua pessoa, né? E aí ele vai acabar enaltecendo as suas falhas, e vai tornar um ambiente de trabalho ruim, vai tornar um ambiente de trabalho pesado,
E consideravelmente vai cair a produtividade deles dois, né? Tanto da equipe quanto do líder. Esse líder, ele precisa lembrar que ele é o espelho para aquela equipe. Ele precisa lembrar que ele é um exemplo para aquela equipe, sempre. E aí, a gente tem, para exercitar a inteligência emocional, o líder, ele deve observar e pôr em prática as seguintes questões. A primeira, autoconsciência. Ser autoconsciente, né? Se você é um autoconsciente, você sabe como se sente. Você sabe como a pessoa se sente, você vai saber como você vai estar se sentindo. Então, você vai saber as suas emoções, você vai saber conhecer as suas ações. E se as suas ações, se as suas emoções afetam ou não as pessoas que estão ao teu redor. Então, ser autoconsciente é quando você está em uma posição de liderança, também significa ter uma imagem clara dos seus pontos fortes e pontos fracos. E significa se comportar com humildade. Nessa questão, é importante que você se observe, que você anote todos os seus pontos negativos, todos os seus pontos positivos durante o seu comportamento, no decorrer do seu dia a dia. Observar as suas ações, as suas reações a respeito do seu autoconhecimento dentro da empresa. Isso é de extrema importância, você colocar lá, você pode colocar até no papelzinho, alguma coisa do tipo, os seus pontos positivos, seus pontos negativos, né, os seus pontos fortes e fracos, diante de situações que acontecem dentro da empresa. Como é que você reage diante disso? Um outro ponto é a autorregulação. A autorregulação é, sobretudo, manter o controle de suas emoções e com elas, e como elas afetam os outros, né? Esse elemento de inteligência emocional, de acordo com Goleman, também cobre a flexibilidade e o compromisso de um líder com a responsabilidade pessoal. Líderes que se regulam efetivamente, raramente eles atacam verbalmente outras pessoas. Toda decisão precipitada ou emocional, estereotipada, as pessoas ou eles vão acabar comprometendo seus valores. Então, nessa autorregulação, ele precisa obter o controle das suas emoções. Sempre. O terceiro ponto, aliás, só falando a respeito ainda do outro, após anotar essas suas ações e reações, você vai analisar no que você acredita ser bom e ser ruim para a sua sobrevivência, para a sua vivência dentro da empresa. Tudo que for bom, que for ruim, você vai anotar para saber o que está sendo positivo ou negativo dentro da sua vivência, né? Isso vai ser uma grande importância se você for criar, por exemplo, um mapa mental, você pode pôr em prática das suas potencialidades, né, positivas e evitar as que são negativas do seu desempenho dentro da empresa. A motivação. Líderes motivados, líderes automotivados, trabalham consequentemente em direção aos seus objetivos, motivam os seus colaboradores e têm padrões extremamente altos para a qualidade do seu trabalho. Como a gente pode ver aqui no desenho, comece sempre pelo primeiro passo, a motivação. Então, esses líderes conseguem desenvolver uma conexão emocional saudável com os resultados que buscam de seus esforços, dos seus aproveitamentos, para conseguir levar adiante sem que eles façam atividades e sejam obsessivos naquilo que eles estão exigindo, naquilo que eles estão motivando. Então, nesse caso, o líder deve procurar unir as suas motivações, os seus desejos, os seus objetivos, junto com os objetivos e os desejos da empresa, né? E aí ele vai ver os objetivos profissionais que ele possui. É importante lembrar que a prática dessa atividade, ela não pode se restringir exclusivamente ao trabalho. Esse treinamento mental ele pode ser exercido
sempre para criar um vício positivo no cérebro. A motivação, ela independe do ambiente de trabalho. Pode ser a motivação dentro de casa, junto com o familiar, na equipe de amigos. Sempre está sendo exercido isso aí. Um outro ponto é a empatia. A empatia para os líderes, ter empatia é fundamental para gerenciar uma equipe ou organização de sucesso. Líderes com empatia têm a capacidade de se colocar na situação de outra pessoa. Eles ajudam a desenvolver os profissionais em seu time, desafiam outras pessoas que estão agindo de forma injusta dentro da equipe. Eles conseguem dar feedbacks construtivos para essa equipe. Eles param para ouvir as pessoas, aquele grupo, e ouvir o que é que eles precisam, qual é a necessidade da equipe, qual é a necessidade do grupo, qual a dificuldade que eles estão tendo em atingir alguma meta ou realizar alguma atividade, alguma tarefa. Então, esses líderes, muitas vezes, eles inspiram os seus colaboradores a superar suas expectativas. Dentro da empatia, eles precisam estar atentos às pessoas que estão ao seu redor, né, identificar como as outras pessoas elas reagem aos acontecimentos e também como você reage, né, dentro desses acontecimentos, como é que você está se relacionando com essas pessoas dentro da empresa. Então, é preciso também você ter atenção à saúde dos seus colaboradores, né, para que consiga fluir de forma muito boa todo o trabalho que está sendo feito por esse líder. O outro ponto é a habilidade social. E a habilidade social remete ao quê? Líderes que se saem bem no elemento de habilidades sociais, da inteligência emocional, eles são ótimos comunicadores. Então, eles estão abertos a ouvir notícias ruins e também estão abertos a ouvir notícias boas. Isso vai aumentar a confiança da equipe, dos colaboradores, diante desse líder, né? Eles vão conseguir com que a equipe, eles se empolguem, eles se sintam apoiados para assumir ou para tentar uma nova missão, um novo projeto. A equipe ela vai se sentir apoiada, porque ela vai saber que se falar para esse líder algo que ele pensa, propor a ideia dele, esse líder ele vai entender, ele vai ajudar. Então, gestores que possuem boas habilidades sociais, eles também são bons em administrar mudanças e resolver conflitos. Eles também, raramente, ficam satisfeitos em deixar as suas coisas como estão, né? Eles não se acomodam, eles fazem de tudo para que o trabalho deles seja um exemplo, como uma coisa que deve ser feita com o seu próprio comportamento. Então, esse líder ele não vai deixar as coisas como estão, ele sempre vai procurar fazer o melhor. Feito essa análise aí de todos esses pontos que a gente viu, o líder ele deve aprender a utilizar esses dados que foi visto, que a gente viu agora, que a gente falou. Ele deve organizar as suas descobertas e criar um exercício diário, né, para que sirva de inspiração para quem está ao redor dele no dia a dia. Ele lembrar sempre de que ele é um espelho. Então, se ele age com essas mudanças, ele vai conseguir fazer uma equipe próspera, ter uma equipe próspera. E com o tempo, né, as ações elas irão se multiplicar no ambiente de trabalho. Então, criando um ambiente mais tranquilo, criando um ambiente mais produtivo, ele vai conseguir transmitir o que é de melhor nele, o que ele sente de melhor para essa equipe. E aí a gente também pode parar para pensar o que acontece quando os líderes são emocionalmente inteligentes. O que são líderes emocionalmente inteligentes? Né? Eles adotam ambientes seguros onde os colaboradores se sentem confortáveis para assumir os riscos calculados e sugerir ideias e expressar as suas opiniões. Então, em ambientes seguros de trabalho, de forma colaborativa, não é apenas um objetivo, mas
se inserir na cultura organizacional como um todo, para esse líder. Então, quando um gestor, ele possui inteligência emocional, ele pode aproveitar as emoções para o bem da organização. Os líderes muitas vezes precisam atuar como agentes de mudança. E se eles estiverem cientes de como esses outros vão reagir emocionalmente, essas mudanças elas poderão antecipar e planejar a forma mais apropriada para ser introduzido, para ser realizado, toda atividade que vai ser proposta, como proposto ali. Além disso, eles não tomam as coisas de forma pessoal. Eles são capazes de conseguir enfrentar os planos sem se preocupar com o impacto sobre o ego. Ou seja, o líder ele não vai trazer a glória para si. Ele não está preocupado em trazer a glória para si, diferente do chefe, né? Os conflitos pessoais entre os líderes e os colaboradores são um dos obstáculos mais comuns na produtividade. Então, esse líder, ele tendo uma inteligência emocional, ele tendo uma facilidade de captar, ele vai conseguir resolver essas problemáticas, ele vai conseguir resolver conflitos, ele vai conseguir ajudar o seu liderado, ajudar a sua equipe. E o que aconteceria se os líderes eles não fossem emocionalmente inteligentes? Né? Os líderes com baixa inteligência emocional tendem a atuar em situações estressantes, porque não são capazes de controlar os seus próprios sentimentos. Eles também costumam ser muito propensos a comportamentos como gritar, culpar o outro, né? Ser passivo-agressivo com outras pessoas. Então, isso pode criar um ambiente ainda mais estressante. Os colaboradores, eles estão sempre preocupados em tentar evitar que esse líder ele exploda, né? Com que esse líder tenha efeitos desastrosos na sua produtividade. Ele não vai conseguir ter uma coesão com a equipe. Os profissionais, eles ficam distraídos, eles não vão conseguir ter um foco, eles vão ter medo de chegar para esse líder e propor ideias, de falar o que ele acha a respeito daquele trabalho que está sendo feito. Então, de certa forma, não ser emocionalmente inteligente vai dificultar na colaboração dentro da organização. Né? Quando um líder ele não tem o controle sobre as suas próprias emoções, ele reage de forma inadequada. E a maioria de seus colaboradores, eles tendem a se sentirem nervosos, né? A não conseguir contribuir com as suas ideias, as suas sugestões. Eles vão ter medo daquele líder e de como ele vai reagir. No entanto, um líder que não tem inteligência emocional, não necessariamente ele ataca esses colaboradores. Não ser emocionalmente inteligente também pode significar uma incapacidade de liderar situações que podem ser acarretadas de emoção. A maioria dos gestores lida com conflitos e um líder que não esteja informado sobre as suas emoções ou sobre as emoções dos colaboradores, muitas vezes ele vai ter dificuldade de reconhecer o motivo de brigas e conseguir trazer uma resolução para aquela problemática dentro da equipe. Então, os líderes que possuem inteligência emocional, eles podem, geralmente, trazem diversos benefícios para a sua equipe. Ele consegue fazer com que a equipe ela desenvolva, ele consegue fazer com que a equipe ela cresça. Então, a gente pode concluir o seguinte, que a liderança ela é um tema muito importante dentro da gestão e, devido ao seu papel de representar, ela se torna um líder de sucesso, se torna um líder emocionalmente preparado. Então, não exige uma tarefa simples para essa pessoa como sendo líder. Pelo contrário, exige dele paciência, exige dele disciplina,
exige dele humildade, exige dele respeito, exige dele compromisso. Então, isso aí é de extrema necessidade para que um líder ele tenha como completo, né? Se ele consegue desenvolver a sua inteligência emocional, ele vai ter equipes prósperas, liderança como exemplo, e ele precisa lembrar que ele faz a formação de uma pessoa hoje. O líder, ele é líder hoje, mas ele está formando outros líderes amanhã. Porque a pessoa que ele está liderando hoje pode tomar ele como exemplo e estar assumindo um cargo amanhã de liderança. E aí ele precisa, de fato, ter inteligência emocional para ele conseguir ser um líder próspero e ser exemplo para aquele outro líder lá na frente. Então, lembrar sempre que o líder ele precisa de paciência, disciplina, humildade, respeito e compromisso. Para que ele consiga desenvolver de forma brilhante uma boa liderança e desenvolver a inteligência emocional dele. Bem, gente, esse foi o nosso assunto de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, entre em contato comigo. Se não quiser falar no grupo, me chama no privado. Pode tirar suas dúvidas. Estamos aqui para aprender e um ajudar o outro. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula. Um beijo grande para vocês. Tudo de bom. Tchau, tchau.